Olá, sou Cristiane Rocha, professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Nesse vídeo vamos tratar da seção 4 do módulo de saúde da mulher, coordenado pela professora doutora Leila Rangel da Silva. Vamos falar da atenção à mulher no climatério. O climatério é um período da vida feminina em que a gente tem o esgotamento dos folículos ovarianos, porque nesse momento nós temos uma queda de estrogênio e progesterona. Isso não quer dizer que a mulher perdeu a sua vida, a sua juventude, a sua alegria de viver e o seu direito de viver sua vida sexual, sua vida com seus amigos e sociais. Então temos consequências desse período de vida da mulher em que há queda da progesterona e do estrogênio. Ela vai ter alterações sobre a pele, sobre a mucosa, o esqueleto, o seu metabolismo lipoproteico e a função também emocional pode ter uma labilidade nessa questão emocional. Temos alguns dados do Brasil sobre o climatério. Ele inicia ao redor dos 40 anos e vai se estender até os 65 anos de idade. A menopausa, que é a última menstruação, vai ocorrer por volta de 48 anos a 50 anos. Então temos o climatério, que é o período em que a gente vai ter a queda dos hormônios, vai ter todas as alterações sentidas pela mulher, como os fogachos, o mal-estar, mas a menopausa seria a última menstruação que a mulher tem. E após essa última menstruação, ela é considerada a última depois de um ano que ela não menstrua. Então, ali a gente diz que ela teve a sua menopausa. A expectativa de vida também teve um acréscimo. Então, a gente tem um acréscimo de 75 anos de idade, em média, de expectativa de vida, o que nos leva a muitas mulheres neste período de climatério. Em 2050, temos uma projeção de um aumento do número de idosos. Então, de 100 crianças de 0 a 14 anos, nós teremos 172,7 idosos. Isso representa um aumento considerável para que possamos pensar em estratégias para que essa população seja assistida de forma adequada. Pensando que a mulher passa 1/3 de sua vida nesse estado de hormônio, de estrogênio, vidas reprodutivas, é difícil para essa população feminina imaginar que ela não é mais fértil e que tem um peso e um valor na sociedade, a questão da fertilidade. Então ela vai sair desse período e vai entrar num outro. O estrogênio ele tem ações importantes no organismo da mulher e a ausência dele traz consequências, como a osteoporose, porque o estrogênio faz a manutenção do cálcio nos ossos. Temos o infarto e o derrame mais prevalente, porque a gente tem uma proteção cardiovascular com a ação do estrogênio. O hormônio também atua na manutenção e no equilíbrio emocional dessa mulher. Também ele atua no trofismo urogenital. Então, se ele não está presente, a vagina tende a atrofiar a bexiga e a uretra, dificultando essa mulher na relação sexual, ela fica menos lubrificada. Então, o estrogênio tem uma ação muito importante na questão da vida sexual dessa mulher. O estímulo à produção de colágeno e hidratação da pele também é ajudada pelo estrogênio e, na sua ausência, a gente vai ter um envelhecimento dessa pele. Também, como ação do estrogênio, temos a manutenção do centro termorregulador e por isso a gente tem tantas queixas dos fogachos, das ondas de calor, dos frios, da sudorese, porque ele não está mais atuando nesse centro termorregulador. Então, o que fazer nesse momento de vida da mulher, do climatério? Temos que universalizar o atendimento e o acesso para melhorar essa qualidade de vida. Esse momento vai acontecer porque faz parte da vida da mulher, mas precisamos atender com qualidade, tentando minimizar os efeitos desse momento. Então, quais são as repercussões clínicas da diminuição desse hormônio?
a gente vai encontrar os distúrbios neurovegetativos, em que a gente vai observar essas ondas de calor, sudorese, a hiperemia, os calafrios, queixa de palpitação e às vezes uma sensação de mal-estar, de desfalecimento. Tudo isso vai ser trazido pela nossa usuária. E qual a frequência que esses distúrbios ocorrem? Eles podem ser esporádicos, acontece numa semana, não acontece na outra, mas também podem ser bem incômodos, acontecendo várias vezes ao dia, com durações curtas ou até um pouco mais longas, de 30 minutos. O que a gente pode estar orientando para prevenir esse desconforto? Que ela evite as bebidas alcoólicas, os alimentos, os líquidos quentes também propiciam a essa onda de calor. As roupas também devem ser confortáveis, que não abafem, e ela deve evitar situações de estresse, que também desencadeia esse processo. Outro distúrbio neurovegetativo que ela pode apresentar é a insônia, é o sono agitado, as vertigens e até a diminuição da memória. Existem também alguns distúrbios neuropsíquicos desse momento de vida, que é a labilidade emocional. Ela fica uma hora tá com bom humor, outra hora ela já está irritada, então esse humor fica com essa labilidade. Apresenta-se muitas vezes ansiosa, nervosa, irritada, melancólica, e essa autoestima pode estar baixa nesse momento. Ela pode também estar mostrando dificuldades de tomar as suas decisões, precisando do apoio de um filho, até dos profissionais de saúde. E a tristeza e a depressão também está presente nesse distúrbio neuropsíquico. Os sinais e sintomas também podem ser influenciados pela situação familiar em com que essa mulher vive, pelo ambiente sociocultural e, claro, que também vai estar ligado à diminuição desse estrogênio. Mas se ela tem um equilíbrio na sua vida familiar, na sua vida pessoal, profissional, a gente observa que ela tem uma diminuição desses desconfortos nesse período do climatério. Ela consegue utilizar estratégias para vencer essa labilidade emocional, procurando grupos na sua comunidade, procurando fazer atividades físicas, e isso ajuda nessa questão de superar os sinais e sintomas nessa fase de vida. Outras alterações que acontecem em médio prazo é a queda de cabelos, o cabelo mais quebradiço, a secura vaginal e a dispareunia, que é a dor na relação sexual. A secura e a atrofia dessa vagina vai causar um grande desconforto. A síndrome uretral, que é a síndrome em que a mulher tem desconforto com a sensação de que quer urinar, às vezes uma ardência, ela pode ter essa síndrome uretral. A pele seca e pouco elástica também. Outros desconfortos que podem ocorrer com a idade são as distopias, como as cistoceles, uretroceles, as retoceles, os prolapsos uterinos, porque há uma diminuição dessa elasticidade e desse músculo que fica mais frouxo nessa faixa de vida. A cistocele é o deslocamento inferior da bexiga. Quando formos avaliar, fazer um exame ginecológico, o que vamos observar é o que está nessa figura, em que parece que tem uma obstrução da vagina. E, na verdade, é a parede anterior que se desloca para frente, se projetando no canal vaginal. Então, essa bexiga tem uma queda e se desloca, projetando na hora do exame físico. Isso é a cistocele. A retocele vai ser na parede posterior, vai ter o mesmo efeito de observar uma obstrução nessa vagina, que na verdade é a parede que se desloca para frente, projetando no canal vaginal. Então, o prolapso uterino, ele é a descida desse útero pelo canal vaginal, que pode ser leve, descendo só um pouco, pode ser médio, com uma saída pequena do útero,
e pode ser bem acentuado quando ele tem toda a exteriorização desse útero para fora do canal vaginal. Temos alterações tardias também, como as doenças cardiovasculares e a osteoporose. Pensando em todas essas questões relativas ao climatério, precisamos de fazer educações para a saúde, para que ela possa realizar o autocuidado e termos um acompanhamento clínico para que possamos prevenir as doenças propícias deste momento. Então, são as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer de mama, de colo uterino. Precisamos realizar todos os exames que façam uma prevenção e um tratamento dessa mulher. Então, ao receber essa mulher, precisamos realizar uma anamnese, uma conversa, para que possamos identificar quais são os problemas que essa mulher traz, quais são os seus antecedentes familiares e o que a gente pode estar estabelecendo de cuidado e observando de risco que possa vir a atingir a sua saúde. Uma avaliação importante é avaliar a saúde bucal. A gente sabe que nesse momento existe uma perda óssea, então existe uma perda óssea alveolar, resultante dessa osteoporose. Então, se a mulher tem esse problema, precisamos de um apoio do serviço da odontologia. Além desse apoio, podemos dar orientações simples de cuidado, como beber águas frequentemente para poder hidratar essa boca que já é ressecada e evitando sempre de colocar o açúcar, porque algumas pessoas têm o hábito de beber a água com açúcar e isso não seria adequado para a sua saúde bucal. Evitar cafeína, chás, refrigerantes, que isso prejudica essa saúde bucal. As gomas de mascar estimulam o fluxo salivar, então as glândulas salivares vão ser estimuladas a funcionar de forma mais adequada. Não utilizar o tabaco ou o álcool. E ela também tem que saber que os alimentos mais fortes, mais condimentados, podem causar irritação e dor a uma boca que não está com tanta saliva, uma boca mais seca. Outra avaliação importante no exame físico é a saúde mental. Então, a saúde mental, no que a gente pode estar atuando e avaliando? A gente pode estar atuando observando a memória. Essa memória pode ser observada perguntando seu nome todo, sua idade, onde nasceu, o nome dos filhos, dos netos. E isso pode nos estar indicando uma memória sadia ou não. A coordenação motora, podendo pedir para que realize movimentos simples de coordenação motora. A sensibilidade em membros superiores, inferiores, se não há perda. Também temos que estar avaliando a acuidade visual. Muitas mulheres nessa faixa de idade necessitam de utilização de óculos e não são avaliadas. E isso dificulta a leitura, o exercício da mente, fazer palavras cruzadas, ler um jornal, para que elas continuem ativas e exercitem a sua capacidade mental. Outra importante avaliação são os sinais vitais. A partir deles, podemos verificar uma mulher no climatério que esteja hipertensa. Então, sempre que for oportuno, aferir essa pressão, observar esse pulso, ver se ele está no ritmo. A mama também deve ser examinada. Essa foto nos mostra uma mama, uma mastectomia, justamente para lembrar que nessa faixa etária a gente tem um aumento do câncer de mama e é preciso estar atento com o exame físico, precisa ter um exame físico clínico e também a gente sabe que nessa faixa etária é recomendado o uso de pedidos de solicitação de exames de imagem, como a mamografia, ultrassonografia de mama. Precisamos também fazer o exame especular, então avaliar essa vagina, avaliar essa lubrificação, essa rugosidade que pode nos estar indicando o status hormonal dessa mulher. A pele, o pelo, as unhas podem estar enfraquecidos, podem estar precisando de cuidado e também pode ser uma queixa da mulher a queda desse cabelo e a utilização às vezes de alguns
medicamentos que possam auxiliar nesse fortalecimento e também nutricional, podem estar ajudando na constituição de um cabelo mais saudável, de uma pele mais saudável, de uma unha mais saudável. Outra etapa do exame físico é a ausculta cardíaca e pulmonar. Então devemos, sempre que oportuno, nessa faixa de idade, avaliar a ausculta nos 4 focos, fazendo a ausculta do foco pulmonar, mitral, tricúspide e aórtico, para avaliar se esse coração está dentro dos batimentos fisiológicos. Então, muitos profissionais que trabalham em estratégia de saúde da família não têm a especialização em cardiologia para identificar e diagnosticar os sons que não são os fisiológicos. Mas o importante é o conhecimento desse som fisiológico. Então, essa ausculta, quando você identifica um som não fisiológico, esse já é o momento para fazer um encaminhamento para o médico especialista, o cardiologista. Então, a ausculta cardíaca ela é importante mesmo que a gente não seja o especialista da área, porque é um momento oportuno que o profissional procura a nossa unidade e a gente dá esse retorno fazendo um exame físico completo e podendo encaminhar as unidades que sejam adequadas para o atendimento, os profissionais adequados para aquele atendimento. Então, uma ausculta cardíaca e pulmonar, ela deve ser feita mesmo por um profissional que não seja especialista, porque os sons fisiológicos estão gravados na nossa mente. Os patológicos vão ser direcionados pelos profissionais especialistas. Então, a gente também tem nesse exame físico a palpação da tireoide. Então, temos um aumento de 55, a partir de 55 anos, temos um aumento de câncer de tireoide, justamente na faixa também do climatério. Para isso, precisamos fazer uma palpação. Geralmente sentimos um nódulo nessa tireoide ou então uma tireoide aumentada. Se isso for identificado, pode ser pedido um ultrassom dessa tireoide e deve ser encaminhado para um médico endocrinologista ou para um médico que seja especialista nessa área de câncer. Outro exame que é bem simples, que pode ser realizado, é a medida da circunferência abdominal. Nessa medida, sabemos que uma circunferência maior de 80 centímetros está associado a fator de risco para síndrome metabólica. Que síndrome metabólica são essas? São pacientes que com essa medida ela tem mais risco de vir a desenvolver a hipertensão arterial e a diabetes. Essas pessoas precisam ser acompanhadas, precisam ser encaminhadas a um nutricionista para uma correção na sua dieta e para que elas possam sair desse grupo de risco. Depois do exame físico, vamos fazer uma solicitação de exames. Geralmente temos alguns exames de rotina, como a mamografia, que é pedido anualmente entre a faixa etária de 50 a 69 anos de idade. Temos o hemograma, o colesterol total e fracionado também, nesse contexto dos exames. Temos os exames de triglicérides, glicemia de jejum, dosagem de TSH, que é a dosagem do hormônio da tireoide, a dosagem de hormônios femininos, o TGO e TGP para avaliar a função hepática, a urinocultura, porque nessa faixa etária temos uma grande quantidade de mulheres que apresentam a infecção urinária, e a pesquisa de sangue oculto nas fezes, para avaliar alguma doença de origem intestinal. Outro exame de rotina é a ultrassonografia transvaginal. Essa ultrassonografia, associada ou não à Doppler fluxometria, ela pode trazer para a gente algum indicativo de patologias ovarianas. A dosagem também do CA-125, que são marcadores tumorais, quando ele tem uma especificidade de 80% a 85%, ele está presente nessas pacientes que apresentam uma patologia ovariana, um câncer de ovário. Então, a pedida da dosagem do CA-125 também é uma estratégia de prevenção para o câncer de ovário. A densitometria também é pedida para avaliar a questão da osteoporose. Nesse quadro de avaliação física, de avaliação de exames,
nós também procuramos identificar as doenças crônicas, as doenças cardiovasculares. Procuramos rastrear o câncer cérvico-uterino, de mama, de ovário, de endométrio. Procuramos avaliar também a questão da osteoporose. Todas essas doenças, que são específicas da fase da mulher no climatério, devem ser investigadas e orientadas a mulher ao seu autocuidado também. Então, os dois profissionais atuam, as duas pessoas atuam em parceria, tanto o profissional quanto a mulher. E esse estímulo deve ser realizado pelo profissional para o autocuidado. Então, a orientação que a mulher deve fazer caminhadas, hidroginásticas, se expor um pouco ao sol no horário em que o sol é fraco, deve ser estimulado. O uso de protetores solares para essa pele que já é mais frágil deve ser recomendada. Uso de hidratantes para manter essa hidratação da pele que já está prejudicada. A ingestão adequada de água. O sono adequado também deve ser orientado, que ela deva dormir. Tem mulheres que queixam muito de insônia, mas quando conversamos com essas mulheres, elas têm um período de cochilo durante o dia. E isso pode ser um fator que prejudica o seu sono à noite. Então, é a orientação de um sono adequado, para que ela não perca esse sono à noite, que ela não faça esse período de cochilo durante o dia. Manter sua feminilidade é importante, não é porque ela está com o hormônio embaixo que ela não deixa de ser uma mulher, não deixa de ser feminina. Então, continuar sendo a mulher que ela sempre foi, se ela era vaidosa de usar seu batom, seu brinco, isso deve ser estimulado pelo profissional. O relaxamento, fazer alguma atividade em que ela se sinta relaxada, que ela se sinta bem, que ela se sinta querida e naquele grupo, é importante. Exercícios também para fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, o MAP, eles são indicados nessa faixa em que essa musculatura já fica fragilizada, já fica mais relaxada. Então, ela fazer a contração desse músculo, como se ela quisesse prender a urina, como se ela quisesse fechar a vagina, estimular que ela faça esse exercício várias vezes ao dia, às vezes vendo uma TV, conversando com alguém. O exercício ele pode ser feito a qualquer hora do dia e deve ser estimulado para evitar aqueles acometimentos das distopias, das cistoceles, retoceles, dos prolapsos uterinos. Para a questão do câncer de endométrio, a hiperplasia endometrial, temos um teste que pode ser feito para a mulher que já está há mais de um ano pelo menos, que ela já não menstrua mais. Então, existe uma administração de um medicamento feito pela equipe médica, que ela toma por 7 dias, né, que é a base de progesterona, e após esses 7 dias, vai se aguardar 15 dias após a suspensão. Quando suspender a medicação, teremos duas características. Uma, do teste negativo, que ela não sangra, então ela confere uma ausência de doença endometrial, e tem uma com sangramento, que o teste é positivo. E aí pode estar indicando uma doença endometrial. E isso pode ser confirmado com o ultrassom endovaginal. Então, esse ultrassom vai mostrar que se tiver um endométrio maior que 5 milímetros, pode estar sendo indicado um procedimento. Vamos botar o consangramento, tá? Então, com sangramento, o teste é positivo. E o ultrassom endovaginal vai nos ajudar a visualizar isso. Então, sendo maior que 5 centímetros, a gente confirma essa... Desculpa, você falou 5 centímetros. Ih, desculpa. Tá. Com sangramento, o teste é positivo. O ultrassom vai nos ajudar nessa confirmação. Então, maior que 5 milímetros, a gente tem uma imagem positiva. E aí pode fazer uma curagem,
curetagem semiótica ou uma histeroscopia com biópsia para avaliação histológica do endométrio. Então, com o sangramento, o teste é positivo. Temos o ultrassom endovaginal que nos ajuda a confirmar esse teste. Sendo maior que 5 milímetros, a gente tem uma confirmação e que pode precisar de uma curetagem semiótica, uma histeroscopia com biópsia para avaliação histológica do endométrio. Nessa avaliação clínica, como reforçando, é importante estar observando as doenças crônicas, como a hipertensão arterial, a diabetes e o hipotireoidismo. A citologia oncótica do colo uterino pode ter uma alteração por conta da fase do climatério em que essa mulher está. Então, é prescrito uma estrogenoterapia vaginal para melhorar a condição tecidual e é feita uma nova coleta do colo uterino, nessas células, para que possa confirmar ou refutar esse resultado que veio da citologia. Temos hoje como terapêutica a reposição hormonal. Existem seus benefícios e seus riscos na utilização dessa terapêutica. Então, a terapia de reposição hormonal, ela vai ser avaliada pelo médico da estratégia de saúde da família e ele vai ver quais são as indicações e contraindicações de cada paciente para poder prescrever esse tipo de terapia. Algumas contraindicações já são conhecidas. Se essa mulher tem sangramento genital anormal, que ainda não foi identificada a causa, os distúrbios Então vamos lá nas contraindicações. As contraindicações, algumas já são conhecidas, como sangramento genital anormal, onde a mulher tem uma perda de sangue de origem ainda desconhecida. Temos os distúrbios trombofleblíticos, que podem acontecer, ou tromboembólicos, as neoplasias de útero ou de mama e doenças hepáticas nos confere contraindicações para esse tipo de abordagem terapêutica. Claro que a abordagem terapêutica com reposição hormonal também tem seus benefícios. Temos a melhoria desses fogachos, desses sintomas desconfortáveis que a mulher nos queixa. Temos as melhorias, a questão da irritabilidade, da depressão, da insônia. A vagina também se torna mais elástica, mais lubrificada. E isso é um fator bastante positivo na questão da relação sexual. A diminuição da incontinência urinária e das infecções genitais também são observadas. A diminuição, essa parte aqui eu falei genitais em vez de vaginais. Também temos benefícios da terapia com relação à melhora do trofismo vaginal e genital. Então essa vagina não fica tão atrofiada, ela fica lubrificada, melhorando a relação sexual dessa mulher. Temos a diminuição da incontinência urinária e das infecções vaginais também. A longo prazo, nós temos a diminuição da morbimortalidade por doença arteriosclerótica. Isso é um fator bastante benéfico da terapia. A prevenção também da osteoporose, ligada à diminuição de estrogênio. O uso associado de estrogênio e progesterona diminui a incidência de câncer endometrial. A terapia também tem o risco de trazer o câncer do endométrio. Então, o uso de estrogênio sem a progesterona associada pode estimular esse câncer. O câncer de mama também tem associação com o risco desse uso, as doenças tromboembólicas, a hipertensão e outros efeitos colaterais, como a colelitíase, a tolerância anormal à glicose. Outra abordagem terapêutica, fora a terapia de reposição hormonal, são as terapias alternativas, com o uso de acupuntura, homeopatia, fitoterapia. O cuidado que as mulheres devem ter é de ter uma orientação adequada, profissionais que sejam capacitados para orientar o uso de fitoterápicos, homeopatas que sejam credenciados e que elas utilizem de forma adequada esses recursos. O apoio psicológico nessa fase de vida também é importante.
Então temos como auxílio os profissionais psicólogos que nos ajudam nesse momento que a gente precise de encaminhar uma mulher no climatério. O que temos falado é sempre de um trabalho com a mulher colaborativo. Então a mulher precisa participar do seu cuidado, precisa estar ciente de tudo que ela pode fazer para promover a sua saúde. Em relação aos aspectos psicossociais do climatério, muitos profissionais não levam em consideração a sua sexualidade, as suas emoções, e é preciso pensar que nessa faixa etária a mulher pode ainda ter preservado a libido e querer manter a sua atividade sexual livre de desconforto e procurar o profissional de saúde para essa ajuda. Então, imaginar que a mulher com 50 anos, 60 anos já não tem uma relação, sabemos que isso já é um mito. E o que podemos fazer para melhorar nessa fase de vida essa relação dessa mulher? Seja com terapias hormonais, seja com ações educativas, seja com a prescrição de lubrificantes, precisamos conversar com essa mulher e propiciar uma atividade sexual sadia. Nessa questão da atividade sexual, dois aspectos podemos estar ressaltando. Com a questão da baixa de hormônio, a queixa frequente de perda de qualidade dessa atividade sexual pode acontecer por conta da atrofia da vagina, dessa lubrificação. No entanto, ela ainda permanece com o desejo e aí reforçamos a necessidade de atuar no sentido de propiciar uma atividade sexual sadia e livre de desconforto e de dor. Nessa questão da relação sexual, temos algumas formas de tratamento, como a terapia de reposição hormonal, que ajuda na volta da lubrificação da vagina, a vagina fica menos atrofiada, o uso de lubrificantes vaginais para evitar as dores da vagina ressecada. A condição psicossociocultural pode ter um efeito de inibição na questão da atividade sexual. E esse ponto pode ser indagado pelo profissional de saúde para retirar todos os mitos e as dificuldades que a mulher nessa fase de vida pode estar apresentando. Na questão da atividade sexual, não podemos deixar de pensar em que mesmo ela próximo à sua menopausa, na fase do climatério, não podemos deixar de pensar na contracepção. Nesse momento do climatério, muitas mulheres engravidam por conta dessa falta de controle do seu ciclo menstrual. Um mês vem, o outro mês não, e ela tem uma dificuldade de controle e acaba engravidando nesse finalzinho da vida reprodutiva. O autocuidado com essa mulher precisa ser estimulado, tanto para evitar uma concepção indesejada nessa fase de vida, quanto para ela estimular o seu organismo a não sentir tantos os sinais e sintomas dessa fase de vida. Então, os exercícios físicos, uma alimentação mais equilibrada, são fatores que vão contribuir para a diminuição desses efeitos nessa fase de vida da mulher. Para essa aula e como referência de estudo, temos o Manual de Atenção à Saúde no Climatério, do Ministério da Saúde, e o artigo de Carvalho e Ong, que fala sobre o processo rápido de envelhecimento populacional e os desafios que temos na nossa saúde pública. Obrigada.